isso? Não, é esse aqui. Vamos lá, né? Acho que ele só tem um tema. Eu não sei porque o outro site não abriu. Mas vamos lá. Nas três, estão ouvindo tudo direito? Tô ouvindo. Tamo, eu acho que a imagem não tá muito boa, mas eu vou ficar escutando o seu fone. Aliás, professor, quando o senhor às vezes grava, não sei se dá pra botar zoom, dar zoom na imagem, porque quando vai na gravação fica pequeno de se ver. Quando a gente tá aqui na presencial mesmo, dá pra dar um zoom, entendeu? No celular, não sei. Acho que no computador dá pelo sistema, mas agora na gravação fica meio difícil. Mas assim, o senhor lê as questões, não é? Então dá pra Pelo menos isso pegar. é verdade, aí dá pra acompanhar. Melhorou? Não, eu acho que não tem muito o que fazer não com a imagem. É melhor só o senhor ficar lendo mesmo. A gente escuta com atenção aqui. Vixe, que doideira foi essa? Ok, Agora, peraí. Opa, que alguma coisa aí deu errado, isso. Deu. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde. Eita. Vamos nessa, né? Vamos nessa, galerinha. Questão 1. Nas três primeiras décadas do século XX, embora a burguesia já mostrasse, sem disfarce, a sua faceta conservadora e belicista, defrontando-se com o movimento operário organizado, e testemunhasse também o acontecimento como a instalação do poder soviético na Rússia, conseguia, não obstante, controlar até certo ponto as ameaças dos movimentos e dos grupos revolucionários. Além disso, deve-se mencionar que a existência da monopolização das empresas e dos capitais daquelas décadas, embora consideráveis, evidentemente eram menos acentuadas do que em nossos dias. Dessa forma, a burocratização do trabalho intelectual não era ainda uma realidade viva e concreta que aprisionava e inibia a imaginação dos sociólogos. O texto faz referência a um período da história da sociologia, até as três primeiras décadas do século XX. Sobre esse período, é correto afirmar: letra A. O conhecimento sociológico foi organizado com base no pensamento iluminista de Descartes. A escola sociológica francesa se tornou uma referência para os estudos da realidade social com base no pensamento de Durkheim. Letra C. A visão sociológica ofereceria um conhecimento útil para consolidar a desorganização social após a Revolução Francesa Industrial. Letra D. A pesquisa de campo ganhou destaque com o pensamento positivista, orientando o caminho metodológico que o sociólogo deveria seguir. Letra E. O pensamento de Auguste Comte representou um importante papel na elaboração do conhecimento sociológico, fundamentado na valorização da economia dos mitos como um instrumento intelectual para compreender as relações sociais. E aí? Eu acho que é a B. Tô pensando aqui. Eu também. Porque se tá muito, né, ainda no começo de 1900, ainda os filósofos do século XIX, né? Mas ele está falando do século XX. Exatamente. E tá Como era? falando sobre verdade. inibir movimentos revolucionários, alguma coisa assim, não Ele foi? está falando basicamente que os sociólogos tinham um pouco mais de liberdade, não tinha questão de uma burocratização da disciplina, tal. Burocratização no sentido de se tornar disciplina científica ou disciplina universitária, essas coisas todas.
Né? Ele está falando que... Eu acho que o negócio do positivista não é. Essa D aí, acho que não é. Ah, cravo em qual? E aí? Vamos cravar? Diga aí. Só o Gustavo que respondeu. Eu chutaria B, se fosse pra... Porque, assim, a D eu acho que não é de jeito nenhum, a C também não. Não faz sentido, nem mesmo a época. Alguém Tem pode que o falar dos Rain mitos. foi de 1900, do século XX, o texto é do século XX, então é isso que tem para hoje. Também. Ele chegou a ver até a Primeira Guerra. Então. Foi. O conhecimento sociológico não foi baseado em Descartes, né? Descartes. Não somente nele, né? Ele era um dos grandes filósofos, cientistas lá naquela efervescência do processo de desenvolvimento do capitalismo, né? Ele fala sobre o método científico, etc. Tal. Ele é um dos, né? Mas não dá para cravar que talvez seja isso, seja específico dele, né? Foram vários, vamos dizer assim, pensadores que influenciaram a sociologia, não só ele. Ele está entre os um, ó. Como ele influenciou toda a ciência, né? Moderna. A visão sociológica ofereceria um conhecimento útil para consolidar, não, para consolidar a desorganização industrial, né? É certo essa? Não, a visão sociológica, ela quer, vamos dizer assim, ser um instrumento para, vamos dizer, corrigir essa desorganização. Durkheim mesmo fala, tem elementos de Durkheim que não são muito trabalhados, mas ele quer uma parte, vamos dizer assim, mais problemática do que o restante da obra, que ele argumenta a necessidade de que haja alguns, vamos dizer assim, alguns grupos sociais que hajam na sociedade para tentar organizar a desorganização do próprio capitalismo. Então, seria o oposto, né? E Comte também fala nesse sentido. A pesquisa de A, B, A, C, o erro está em Comte, né? Porque Comte é do século XIX, não é das primeiras das 3 primeiras décadas do século XX. Então, já está errado porque esse está Comte. Então, realmente, a letra B. É a B? É. Aí. Legal. E aí, Gustavo? Gustavo foi logo. Questão 2. Enquanto resposta intelectual à crise social de seu tempo, os primeiros sociólogos irão revalorizar determinadas instituições que, segundo eles, desempenham papéis fundamentais na integração e na coesão da vida social. A jovem ciência assumia como tarefa intelectual repensar o problema da ordem social, enfatizando a importância de instituições como a autoridade, a família, a hierarquia social e destacando a sua importância teórica para o estudo da sociedade. Com base nele, no texto, o surgimento da sociologia foi motivado pelas transformações das relações sociais ocorridas na sociedade europeia no século XVIII e XIX, contribuindo para, letra A, o aumento da desorganização social estabelecida pela Revolução Industrial, letra B, a organização de vários movimentos sociais controlados por pensadores como Saint-Simon e Comte, letra C, a elaboração do conceito de sociologia, incluindo fenômenos mentais como tema de reflexão e investigação, letra D, criação da corrente positivista, que propôs uma transformação da sociedade com base na reforma intelectual plena do ser humano, ou letra E,
surgimento de uma física social preocupada com a construção de uma teoria social separada das ideias de ordem e desenvolvimento como chave para o conhecimento da realidade. E aí? Vamos lá. Eu eliminaria a D, já, eu acho. E a A. Tem parecido com o que eu falei da outra questão, né? Na primeira Exatamente. questão. Vamos lá? Eu diria que a B... Ele diz que é a função da sociologia, né? Do surgimento da sociologia contribuindo. Aqui o enunciado, ó. É que eu estou vendo. Enquanto resposta intelectual à crise social de seu tempo, os primeiros sociólogos irão revalorizar determinadas instituições que, segundo ele, desempenham papéis fundamentais na integração e na coesão da vida social. A jovem ciência assumia como tarefa intelectual repensar o problema da ordem social, enfatizando a importância de instituições como a autoridade, a família, a hierarquia social, e destacando a sua importância teórica para o estudo da sociedade. Então, a ciência que estava vinculada com a questão da manutenção da ordem, né? Então, uma vinculação muito próxima entre teoria e intervenção da realidade. Tá? Voltar para intervenção. Eu acho que seria aquela que fala do Conte, será? E aí, gente? Essa eu vou ter que jogar para Gustavo de novo, porque eu tava vendo a lista de um projeto aqui que eu tava vendo. Saiu agora a lista do tutor do projeto. Eu acho que seria ou a B ou a C, mas eu tô em dúvida entre essas duas. Felipe? Se bem que eu arriscaria na B. Eu não sei se essa parte da C, porque eu não sei se fenômenos mentais está mais ligado à psicologia. Eu Justamente. não lembro agora. Se psicologia está ligada ao primeiro sociólogo. O senhor falou sobre a questão da instituição, da realidade, não sei o quê. Eu acho que vai envolver essa questão do Kant, né? Com o movimento filosófico dele. Pode ser. Mas é Como é que chama mesmo? Eu esqueci o nome do movimento do Kant. Positivismo. Positivismo, é isso mesmo. Eu acho que está envolvido com isso aí, relacionado a isso. Felipe fez uma observação interessante, né? Fenômenos mentais enquanto objeto da psicologia, né? Já ajudou, Nathan. É uma coisa que Max Weber vai falar também, né? Da subjetividade, né? Mas subjetividade com outra característica, né? Não essa subjetividade enquanto, vamos dizer assim, características individuais, né? Fora da sociedade, né? Ou fora da sociedade não, né? Que seria mais ou menos inata, não sei o que nasceria. Ele fala de uma subjetividade já com os indivíduos já em relações sociais, né? É bom sempre lembrar que ele está falando da subjetividade de indivíduos que estão se relacionando em sociedade. Eu chutaria B nessa daí. Felipe? Nathan? Deixa eu ver. Nathan, depois você vê essa lista, Nathan. Relaxa, Nathan. Calma. Eu acho que eu me inscrevi para o negócio errado, professor. Acabei de ver aqui e eu não gostei, não. Depois eu vou até falar com o Felipe. Isso é o que, Nathan, que não tá se inscrevendo? O negócio do ProEx que dos tutores do ProEx. É o Enex. Enex, tá ligado? Calma, pois tudo tem jeito na vida, né? Mas vamos, eu acho que é a B. Eu botaria a B nisso daí. Vamos ver qual é. Vamos. O aumento da desorganização social estabelecido. Não. É parecido com a sociologia não quer o aumento, né? Quer resolução. Uma resolução, né?
A organização de vários movimentos sociais consolidados por pensadores como Saint-Simon e Comte. A organização de vários movimentos sociais. Vamos deixar essa que vocês falaram sobre a letra B. Né? Vamos deixar essa aqui e analisar. A elaboração de um conceito de sociologia, incluindo os fenômenos mentais. É aquilo, preste atenção no que... É verdade, né? E Felipe falou, né? Com fenômenos mentais enquanto mais objeto da psicologia. Né? Tá certo. Raciocínio certo. A criação da corrente positivista que propôs uma transformação da sociedade com base na reforma intelectual plena do ser humano. Vamos ver, né? Surgimento de uma física social é sinônimo de positivismo, viu, gente? Se vocês encontrarem, é a mesma coisa de positivismo. Preocupada com a construção da escola positivista, da sociologia, mas da sociologia positivista, né? Em particular, que eles chamavam de física social. Preocupada com a construção da teoria social separada das ideias, não era separada das ideias de ordem, não. O centro da sociologia de Comte era o restabelecimento da ordem, né? A ordem e o progresso. Que é baseada na filosofia positivista. A organização de vários movimentos sociais controlados por pensadores como Saint-Simon e Comte. Né? Tinha isso, algumas coisas ligadas a Comte, né? Que era dos 3 estados que Comte falava, né? Que era o estado, acho que era metafísico, positivo, e o primeiro eu não me lembro. Eu sempre esqueço. É que ele era anti-metafísica, né? Exatamente. Ai, meu Deus. O primeiro qual é relacionado à religião, ao animismo, o primeiro estado. Né? A metafísica mais ligada à questão filosófica, né? Era o teológico. Não, então acho que é a Poxa, cadê, pai? Pelo amor de Deus. Eu só quero saber os nomes, gente. Teológico, metafísico e positivo. É isso mesmo. Teológico era a primeira, né? Que estava relacionada à religião, a religiosidade mais animista, né? O metafísico mais ligado à filosofia, né? O pensamento filosófico abstrato, né? E o pensamento positivo, que seria o cúmulo do desenvolvimento, né? Estava relacionado à ciência, né? Ele pregava um certo movimento social, tal, de reformulação da sociedade. Isso é verdade, né? Historicamente é verdade. Você percebe que a sociologia naquele tempo estava muito preocupada com a questão da intervenção na própria realidade social. Porque depois algumas escolas vão questionar isso. Né? Mas Saint-Simon não. Saint-Simon não é considerado um sociólogo, né? Ele é mais considerado um pensador tal, que teria influenciado a sociologia, entendeu? Teria influenciado, não de fato... Esse Saint-Simon eu não conheço, não. É um revolucionário francês, um pensador francês, né? Que falava realizou sobre algumas intervenções sociais. Né? Eu acho que ele, se eu não me engano, ele era uns... Vamos confirmar aqui. Né? Mas, se eu não me engano, ele foi um dos pensadores também que, de certa maneira... Isso mesmo. Para evitar falar alguma imprecisão, né? Não, ele foi um dos pensadores que influenciaram Marx, porque ele foi considerado um dos pensadores do chamado socialismo utópico. Então ele não era o que torna ele errado. Aí vocês lembram, o socialismo utópico influenciou também Marx. Foi
a economia política inglesa, se cair alguma questão assim, a economia política inglesa, o socialismo utópico e o idealismo filosófico alemão. São, vamos dizer assim, as três correntes teóricas que influenciaram, em certa medida, o pensamento de Marx, viu? Caso caia alguma coisa assim, você já tem em mente. O que torna B errado é colocar Saint-Simon, porque Saint-Simon não é um sociólogo. Mas é um pensador que, de certa maneira, tem alguma influência na sociologia? Teve, mas ele não foi um sociólogo, vamos dizer assim, estrito senso, né, como o Kant foi. Então, sobre a letra B, a criação da corrente positivista. O que torna essa... Diga. Não, o que torna só errado pode... é Saint-Simon. É só o aparecimento dessa figura histórica na alternativa B. Ele criticava o desenvolvimento do capitalismo, a desigualdade social, etc. Tá? Mas lembra, Saint-Simon não era sociólogo, né? O primeiro, assim, que, obviamente, historicamente, o primeiro foi Comte. Tá? O primeiro é Comte, tá? Mas ele nem é estudado mais hoje. Só como se fala contexto histórico e a história da sociologia, cita ele, mas ele não é estudado mais, não. Então, há outras correntes, né, positivista, etc., mas o pensamento dele é morto, né? Vai sobrar a criação da corrente positivista, que propôs a transformação da sociedade, através do positivismo, tá? Através do positivismo, com base na reforma intelectual plena do ser humano. Correto. Está correta essa questão. Como eu disse, o positivismo, ele tinha mais como objetivo uma transformação da sociedade do que, como se fala hoje em dia, do que uma análise propriamente dita do que a sociedade era. Né? Oxe, Gustavo caiu? Será que ele caiu? Será que ele volta? Né? É mais um dos objetivos principais de Comte era justamente de fazer uma transformação social. Uma grande transformação social. Justamente por causa daquelas transformações do capitalismo, aquela desintegração, questões de desigualdade social, pobreza, todas aquelas mudanças, aquelas efervescências, né? Ele queria que a sociedade tivesse uma determinada ordem. Tá certo? E Durkheim também, viu, gente? É pouco estudado isso em Durkheim. Lembra, Durkheim também pregava uma intervenção da sociedade para a superação daquilo que ele chama daquela característica que ele aponta como a principal da sociedade capitalista, que é a anomia social. Vamos lá. Terceira, grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas que aconteceram no século XVIII e que se estenderam no século XIX, só foram superadas pelas grandes transformações do final do século XX. As mudanças provocadas pela revolução científico-tecnológica, que denominamos Revolução Industrial, marcaram profundamente a organização social, alterando-a por completo, criando novas formas de organização e causando modificações culturais duradouras que perduraram até os dias atuais. E aí, continuando. Percebe-se que as transformações ocorridas nas sociedades ocidentais permitiram a formação de relações sociais complexas. Nesse sentido, a sociologia surgiu com o objetivo de compreender essas relações, explicando suas origens e consequências. Sobre o surgimento da sociologia e das mudanças históricas apontadas no texto, assinala a alternativa correta. Letra A. A grande mecanização das fábricas nas cidades possibilitou o desenvolvimento econômico da população rural por meio do aumento de empregos. Letra B. A divisão social do trabalho foi minimizada com as novas tecnologias introduzidas pelas revoluções do século XVIII. C. A sociologia foi uma resposta intelectual aos problemas sociais que surgiram com a Revolução Industrial. Letra D. O controle teológico da sociedade foi possível com o emprego sistemático da razão
e do livre exame da realidade. Letra A. As atividades rurais do período histórico tratado no texto foram objeto de estudo que deu origem à sociologia como ciência. E aí, meu povo? Eu acho que tá pra ser, né? Acho que as outras não faz nem. Algumas não faz nem tanto sentido como essa da. Faz mais sentido assim. Até pelo próprio texto, é ele que diz mesmo que a sociologia surgiu, né, exatamente nesse contexto da Revolução Industrial, tentando explicar os problemas. Assim, tipo, nossa, por que tem essa massa de trabalhador aqui no centro? Uhum. Perfeito. Natan? Eu concordo com o que o Felipe falou. Natan, relaxe, Natan. Tenha calma que vai se resolver esse seu problema aí. Né? Porque as outras são desenvolvimento econômico da população rural. Não é, né? Que desenvolveu para a população urbana, houve um êxodo rural, né? Divisão do trabalho foi minimizada? Não, foi aumentada, se tornou mais complexa, né? Que é o que vocês lembram, né, gente? A definição, a compreensão de capitalismo para Durkheim, qual é, gente? Vocês lembram? Do Cain era do que o coercitivas e etc. É. Então, que o capitalismo ele coercitendo, ele controla a pessoa. A definição do capitalismo para Durkheim está ligado a... Meu Deus do céu, acho que eu estou com problema de memória. Solidariedade orgânica. Né? O capitalismo se caracteriza pela solidariedade orgânica. O que é isso? Há um desenvolvimento muito grande da própria divisão do trabalho, né? Divisão social do trabalho, que acho que foi trabalho de doutorado dele, eu não sei. Não sei se foi esse, meu Deus, acho que foi. E que, o que acontece? As pessoas, os indivíduos tornam-se cada vez mais dependentes dos outros. Olha aquela questão, existe uma interdependência entre um e outro. Então você tem uma divisão do trabalho e essa integração social e coesão, ela se desenvolve por causa dessa divisão, dessa interdependência das pessoas, né? Que tem origem na divisão do trabalho, no capitalismo, tá? Não diminui, aumenta, tá certo? Então, quando fala que minimiza, não é, maximiza. A letra C, obviamente, como o Felipe falou, foi uma resposta intelectual aos problemas que surgiram com a Revolução Industrial. Né? O controle teológico, o controle religioso, etc., não, né? As atividades rurais, não. Foi questões ligadas ao desenvolvimento das cidades, desenvolvimento do capitalismo, etc. e tal. Né? Eu estou tentando abrir pegar aqui algumas outras coisas, mas tudo é pago nesse mundo de meu Deus, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Se eu consigo aqui. Porque eu não consegui abrir o outro, e esse aqui é mais sobre o surgimento, contexto histórico do surgimento da sociologia. Eu acho que é o único tema desse conjunto de questões. A confiança na razão e na capacidade do conhecimento de levar a humanidade a um patamar mais alto de progresso, renegando o mundo através da conquista da natureza e promovendo a felicidade aqui da Terra, tornou-se bandeira e símbolo do movimento de crítica cultural que é conhecido como iluminismo. É esse movimento de ideias que alcança seu ponto culminante com a Revolução Francesa e ao novo quadro sociopolítico por ela configurado, que terá um impacto decisivo na formação da sociologia e na definição de seu foco principal, o conflito entre o legado da tradição e as forças da modernidade. São aspectos desse debate, etc., a ideia de liberdade, letra A,
a ideia de liberdade passou a conotar a emancipação do indivíduo da autoridade social e religiosa, a conquista de direitos e autonomia frente às instituições. Letra B. Na busca de explicações sobre a origem e natureza dos possíveis rumos que tomariam as sociedades em vias de transformação, emergiram vários temas que vieram a fazer parte também do elenco de questões que a sociologia passou a discutir. Letra C. A ideia de que o progresso era a lei inevitável que governava as sociedades se consolida e vem a manifestar toda a sua força no pensamento social do século XIX, diretamente sobre os primeiros teóricos da sociologia. A burguesia europeia, letra D, acreditava que a ação tradicional traria ordem ao mundo, sendo a desordem um mero resultado da ignorância. Educados, seres humanos seriam bons e iguais, salvaguardados pela tradição. Deixa eu ler aqui que eu tenho umas palavras que eu pensei. Lendo de novo as questões. E aí, Natan? Professor, acho que eu vou começar a D por causa dessa palavra ação tradicional. Complicou mais ainda a minha situação. Não sei se dá para escutar o carro de som ali. Diga aí. Acho que deve ser porque tinha tudo uma questão de modernidade, principalmente com relação às máquinas, desenvolvimento do iluminismo com o homem sendo utilizando a razão através da ciência. E a ciência tem sempre essa ideia de novo, de você sempre mudar, evoluir, né? Até que depois vai Progredir. Progredir. Aí esse negócio, a Ilustrada acreditava que a ação tradicional traria ordem ao mundo. Não é um pensamento muito mais conservador e religioso. Rapaz, você tá... Rapaz, Felipe tá que tá, né? Certinho o raciocínio dele. Não é ação tradicional, não. É a própria modernidade, que seria a modernidade capitalista, que seria uma etapa mais avançada do desenvolvimento da própria humanidade. Né? E está certo. A burguesia europeia lutou contra esses valores tradicionais. O iluminismo foi uma luta contra esses valores tradicionais. Entendeu, Natan? Não sei se você estudou lá em História, deve ter estudado com a professora Helena, a questão da conquista de Napoleão. Né? Boa tarde, Carol. A conquista de Napoleão. Boa tarde, as guerras napoleônicas. Depois dessas guerras napoleônicas, teve o quê? Uma aliança entre as casas reais de vários países da Europa, que foi uma contra-revolução, vamos dizer assim, uma contra-revolução dos estados absolutistas contra justamente essas novas relações econômicas, sociais e políticas que estavam lá acontecendo, que teve a Revolução Francesa, as conquistas napoleônicas, que Napoleão Bonaparte foi uma figura histórica ligada a essa burguesia que queria dominar tudo e a todos. Né? Lutava com essa tradição. Né? Raciocínio perfeito de Felipe, mais uma vez. Felipe daqui a pouco vai tomar meu lugar. Aliás, estou no lugar de Jonatas. Não. É direitinho. Tranquilo, viu, Carol? Belezinha. Não que eu estava no meio do raciocínio, mas está tudo de boa, viu? Beleza. Espero que esteja bem, que você esteja bem. Só diz, a gente vai ter uma aula extra para recuperar de quarta, né? Por causa da paralisação. Uhum. Quinto, segundo Foucault, a sociologia surge dentro de um regime saber-poder, intimamente relacionado ao aparecimento da estatística e do controle das populações. B, é originária no interesse positivista de compreender a sociedade a partir de critérios científicos. Letra C, serve como uma forma de emancipação da população.
B. É fruto da ideologia capitalista do interesse liberal de valorização do indivíduo em detrimento da sociedade. Letra E. Não possui qualquer relação com a ciência da natureza. E aí? E aí, Carol? Agora que você chegou agora com a mente limpa aí, qual é? Cheguei, mas não tô entendendo nada. Oxe, não tá entendendo nada? Não, deixa eu colocar no notebook, meu celular tá muito baixo. Vamos lá, gente? Tô dando retorno, tô ouvindo o negócio. Gente, Eu acho que a C não é, porque parece estar abordando a sociologia como uma forma de caridade, etc. Como é, assim, que ajuda a sociedade, óbvio, mas que eu acho que é mais complexo. não, sociologia não teve essa questão da emancipação da população, não faz sentido mesmo, não. Quem fala de emancipação é Marx, Não mas tem não da D, não, acho que não população. dá para ver a D direito, não. A D? Ela tá em cima, né? A D e a E. Querem um macete? Vou responder rápido? Pra vocês não perder tempo com isso? Se eu mal posso dizer do seu parceiro. Vai, diga. Diga. Acho que tá mais para B, viu? Porque a Não, ideia... a letra B, olha, você lembra, sempre lembra daquilo que eu falei. Algumas alternativas podem estar corretas, mas estão incorretas em relação ao enunciado. É o caso da letra B. Sim, é que eu tô tentando relembrar aqui o que Foucault pensou. Foucault, vamos lá, saber poder. Ele foi um autor que falou muito sobre a questão do conhecimento enquanto poder, etc. Ele foi um filósofo, sociólogo, etc. Foi um pensador que se baseou muito, que tem sua teoria como assim, um objeto privilegiado da análise dele, a questão do saber poder, da relação entre conhecimento e poder. Tá certo? Até quando tiver alguma coisa de Foucault se referindo a saber, poder, a questão do, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Do controle de corpos, etc, etc, provavelmente vai ser essa questão alternativa correta. Tá certo? Então é a letra A. Tá? Entendeu, Felipe? A B não tá... Entendi. Eu não conheço Foucault direito. Hã? Eu não ia saber, não, que eu não conheço Foucault. Nunca nem estudei. Nem em filosofia? Não. Eu já vi ele em alguns textos, o nome dele, mas eu não lembro. Uhum. É que o nome dele não me é. Ele como dizer, ele é um pouco familiar para mim, mas não lembrava mesmo a teoria dele. Por isso que é bom. Não importa. Vamos ver, né? Quem sabe, né? A gente estuda no 4º ano. Para finalizar essa sexta, né? Não, tem alguns minutos ainda, mas que é o mesmo tema. Vou pegar outro tema aqui. O que caracteriza e distingue as ciências sociais é a noção de que a vida humana e sociedade está sujeita a uma ordem que o comportamento dos seres humanos, individual e coletivamente, é regulado por normas, valores e instituições sociais. Considerando, portanto, que a sociedade tem lógicas e padrões que podem ser observados e compreendidos, os cientistas sociais fazem perguntas sobre a organização e estrutura da sociedade. Assinalo entre as alternativas abaixo aquela que lista conceitos utilizados pela sociologia para investigar e expor a ordem social como ela se constitui, se mantém e se transforma. Isso é fácil, mas olha, gente. Isso é relacionado a algumas escolas de pensamento sociológico. Não se pode universalizar o que esse enunciado está dizendo. Se você for pegar a escola da fenomenologia, do interacionismo simbólico e outras tradições mais subjetivistas, ele vai dizer que quase que não há estrutura social. Se você for lá algumas leituras, interpretações do pensamento, da sociologia compreensiva do Weber, também praticamente não há estrutura social coercitiva, então normas sociais, etc. Talvez haja normas, valores, mas elas são criações
da interação entre indivíduos, senão, se falar de coletividade, tem que ter sempre uma atenção muito grande quando vai se falar da sociologia de Weber e das escolas sociológicas que tiveram como ponto de partida essa, vamos dizer assim, inovação teórica de Marx e Weber. Né? Então, esse enunciado, ele é relacionado a algumas escolas da sociologia, né? Tem uma parte considerável que essa afirmação se torna, no mínimo, problemática. Tá? Mas isso é uma questão para vocês compreenderem, é a questão da sociologia, mas a gente está falando isso, está tomando a sociologia nessa interpretação, né? E vamos analisar as questões, as alternativas. Desculpa. Ele fala que é o positivismo, o liberalismo, o marxismo, são conceitos, tá certo? Letra B, socialização, estratificação, ideologia. Letra C, etnometodologia, estruturalismo e individualismo. Letra D, classe social, gênero e dialética. Letra E, desigualdade, identidade e historicidade. Vê aí. Nasceu o que? Etnometodologia? Ideologia, Ai, assim. Ele está perguntando conceito. Eu acho que deve ser a C, porque estruturalismo e individualismo pega muito essa parte da estrutura da sociedade, quem controla quem, etc. Agora, Etnometodologia. O quê? Etnometodologia. Essa palavra aí, eu não lembro direito. Etnia. É de etnia? Não, é uma escola sociológica. É uma escola sociológica? É. Não conheço, mas as outras duas parecem estar ok. Não tá ligado à etnia, não, viu, gente? Ou não está ligado muito diretamente à questão da etnia. Questões ligadas a estudos sobre etnias, né? Etnia geralmente se trabalha mais em antropologia. Diga, Felipe. Lembra-se, ele está perguntando seria mais ou menos estratificação social, essa é a palavra. Porque a B também, ideologia, é claro que é utilizada na formação da sociedade. A socialização, ou seja, os processos se for relacionado a o processo de socialização na família, na escola. Exato. Muito estudado, né? Agora, estratificação social, eu não lembro agora. Sei lá, estratificação não é de extrair, não. Pode ser você extrair o que a sociedade, não sei o que, não sei o que. Não. Carol? Pronto. Carol? Não, tô pensando aqui também. É porque essa, como o senhor falou, é a ideia de conceito, mas às vezes a pessoa se mistura principalmente com o positivismo aqui. Conceito. Positivismo é conceito? Não, é uma escola. Uma escola teórica, né? Uhum. Isso aí não, velho. Peraí, etnometodologia é uma escola social, né? Então não é um Então conceito. não é. A primeira também não é, porque não é um conceito. Estratificação social. É um conceito. É um conceito sociológico utilizado para classificar os indivíduos ou grupos a partir da análise das condições sociais. Então é a B. A estratificação social serve também como base para entender tal. Quem disse que é a B? Por que a B? Eu. Nathan disse. Só tem conceito Nathan aí. Disse. E se Nathan estiver errado? Não, mas só tem conceito aí. Socialização é um conceito. Socialização é um conceito. Ideologia deve ser um conceito também. Eu acho que é um conceito. E estratificação social também. Mas classe social não é um conceito? Também. Gênero não é um conceito? Dialética parece outra coisa para mim. Desigualdade não é um conceito? Identidade não é um conceito? Eu sempre Ele tá querendo levar a gente pro erro, Nathan. Vambora, gente. Felipe. Vamos na B. Vamos na B. A B mesmo. Eu suspeito alguma coisa nessa. Vai, Felipe, tá o bruxo, viu? Felipe, ele tá querendo tomar os professores tudinho. Pior que tá, Dialética é o método, né? Método dialético não é conceito, né?
método dialética, né? Método de Marx e de Hegel. Né? A letra E, o errado é a historicidade, né? Se bem que historicidade até poderia ser um conceito, mas É porque a ainda é historicidade eu considerado. fui mais para, tipo, você ter fontes comprováveis e etc. Não, historicidade é mais no sentido do caráter histórico, né? Ligado à história mesmo, né? Mas, Aí, muito trabalhado no marxismo, na historicidade do ser e tal. Eu consideraria o conceito, viu? Mas aí não está considerando, tá? Positivismo é uma escola, liberalismo é uma escola, marxismo é uma escola, etnometodologia é uma escola sociológica, né? Conceito, estruturalismo é uma escola sociológica, classe social é um conceito, gênero é um conceito, dialética é um método, desigualdade e identidade são conceitos, acho que ela só tirou por causa da historicidade, né? Então, a letra B, né? Biologia é o conceito, né? Trabalhado por um monte de autores. Estratificação social, que eu acabei de falar. Socialização é esse processo de, vamos dizer assim, o processo, relações sociais nas quais os indivíduos internalizam valores sociais, ou aprendem a viver em sociedade. Né? Na verdade, é um aprendizado em viver em sociedade. Né? A socialização. Na verdade, quando você É aprende verdade. lá com Chega a na escola e família, fala, não pode chamar fazer palavrão no lugar público. Não pode fazer isso. Não pode essas fazer coisas. isso. Ixi. Vamos pegar só umzinho aqui, uma das questões diferentes. Vamos? Para terminar? vamos. E nesse processo de socialização, eu lembrei que eu estava passando uma reportagem sobre racismo. Aí eu lembrei, por exemplo, esse tipo de coisa. Era um menino que ele morava na favela e dizia que quando ele era pequeno, a mãe dele sempre dizia para quando ele andasse na rua, ele nunca andar correndo ou escondido, para ninguém suspeitar dele. O São processo. pequenas coisas que você percebe que isso transforma a mente da pessoa. A questão da socialização está mais ligada à questão desse processo de aprendizado, não de preconceitos, etc. Mesmo, vamos dizer assim, de aprender a viver em sociedade, no sentido literal. É verdade. Literal mesmo. Literal de aprender a sentar, aprender a falar, aprender a comer, quando está ligado à socialização primária, né? Que é mais ligado à família, né? Aprender a se sentar, aprender os códigos sociais, isso é no sentido, o aprendizado social, no sentido restrito mesmo, aprender o que é sociedade, como é viver em sociedade. No sentido literal mesmo, mas não há, logicamente que não há aprendizado formal da educação, óbvio, né? Aprendizado na família, mas tem a socialização secundária, etc. Está ligada mais à instituição, escola mesmo, tá? A gente vai falar agora questão sobre Weber, né? No protestantismo ascético, olha, foi esse ano, né? Foi desse ano, que foi referente a 2020, né? Aqui é 2021. No protestantismo ascético, temos não apenas a clara noção da primazia da ética sobre o mundo, mas também a mitigação dos efeitos da dupla moral judaica, uma moral interna para os irmãos de crença e outra externa para os infiéis. O desafio aqui é o da ética, que quer deixar de ser um ideal eventual e ocasional, que exige dos virtuosos religiosos quase sempre a fuga do mundo, como na prática monástica cristã medieval, para tornar-se efetivamente uma lei prática e cotidiana dentro do mundo. Retomando o pensamento de Max Weber, o texto apresenta a tensão entre positividade ético-religiosa e esferas mundanas de ação. Nessa perspectiva, a ética protestante é compreendida como A. Vinculada ao abandono da felicidade terrena, letra B. Contrária aos princípios econômicos liberais, C. Promovedora da dimensão política da vida cotidiana, letra D. Estimuladora da igualdade social como direito divino, letra E. Adequada ao desenvolvimento do capitalismo moderno. Sobe só um tiquinho para eu ver só o final do texto, não precisa ser muito não. Assim tá ótimo. Essa é relativamente fácil, apesar desse enunciado ser
tentar complicar um pouquinho, tal, que usa algumas palavras assim mais, talvez mais de uma maior dificuldade de entendimento, mas a questão em si é fácil. Parece ser um Você mais entende? simples da letra E mesmo. Até pensando pela própria obra de Weber. E aí, Felipe? E aí, Natan? Volta com o relator? O B não é, porque o protestante é muito ligado ao capitalismo mesmo. Eu acho que é mesmo, porque Carol? Eu vou junto. Todo mundo votando com o relator, né? uhum. Todo mundo acertou. Né? Vinculado ao abandono da felicidade terrena, nós trabalhamos a ética protestante em algum ano passado. Só quando estudou Weber. Eu acho que não, mas a gente ética. viu em história, a gente já tem uma noção de que o protestantismo ele casou bem com o capitalismo. Foi. Principalmente com a relação de trabalho. Eu vou ver se Trabalho, no homem, quarto ano vocês vão torneio. dar, ou se nesse terceiro ano, acho que não. No terceiro ano, mas no quarto vamos ver. Acho que no quarto talvez para fazer uma revisão, né? Vinculado à banana da felicidade terrena, não. A ética protestante é uma ética que busca se instituir enquanto uma ética que influencie as atividades econômicas, a vida cotidiana como um todo. Né? Mas no enunciado você tem a resposta, né? A ética protestante, ela é o oposto da ética cristã, que a ética cristã, de algumas vertentes do cristianismo e outras religiões, né, como, por exemplo, o budismo, né, vincula ao abandono da felicidade terrena. Não, a felicidade terrena vai ser o indício de que aquelas pessoas foram escolhidas por Deus, né, na questão que Weber lança lá na sua ética protestante, espírito do capitalismo, né? Então não é um abandono da felicidade. A felicidade terrena, mediada pelo sucesso financeiro, econômico, ela vai ser um indício de salvação. Né? Contrário aos princípios econômicos liberais, não. Não. A ética protestante ela estimula esses princípios econômicos, né? Como vocês falaram. Vamos melhorar a dimensão política da vida cotidiana? Não. Não tem nenhuma dimensão política envolvida nisso, tem dimensão mais ligada à economia. Igualdade social como direito divino? Nada. Nada como de igualdade social. Na ética protestante não tem nada relacionado à questão da igualdade social enquanto direito. Né? Adequado ao desenvolvimento do capitalismo, obviamente, né? Por que, obviamente? Porque ele faz essa vinculação entre a ética protestante e o espírito do capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo. Vamos passar essa de Foucault. Anotei aqui essa questão que vocês não viram Foucault, viu? Vamos ver se tem outra questão. Porque aparecer outra aí para a gente dar um gás em Foucault. Vamos ver outras questões aqui. A outra de Weber, não, Weber. Ixi, agora deu uma travadazinha, né? Rapidinho, viu, gente? Agora foi. Espera aí, viu? Vamos ver se tem alguma. Será que tem? Essas questões são boas. Texto 1. Cidadão. Acho que eu já fiz essa. Caiu uma dessa. Vocês não viram. Vocês viram? Eu respondi. Não. Em algum vídeo gravado, não de sexta, mas que eu gravei e postei lá. Acho que teve essa questão 8. Quem quiser, eu respondi lá. Não sei qual tá, mas eu tenho certeza que eu respondi.
Nessa questão a gente respondeu, não foi? Aquela outra que a gente respondeu na aula passada. Vamos ver essa da Charge. Tommy, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. Aí é Mafalda, né? Vocês conhecem, né? E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Inquilino, quem é inquilino? É esse que a gente tem aqui dentro. A figura do inquilino ao qual a personagem da tirinha se refere é constrangimento por laje de reprovação, costumes impostos aos filhos por coação, consciência da obrigação moral, pessoa habitante da mesma casa, temor de possível castigo. E aí? Eu acho que é. Não é assim, não. Eu acho que Olha, ela botou a mão no coração ali, olha lá. Aquilo é a mão do coração, né? Dando um zoom aqui. Mas é porque, Felipe, esse negócio capitalista da pessoa ter pena de gastar me parece meio. Calma. Não, mas é Pensa obrigação direito, moral. eu vou na Na Não é não. constrangimento assim. por olhares de reprovação. Mas ninguém olhou mal pra ela. Ninguém olhou, foi uma decisão que partiu dela. Ela tava sozinha. Eu acho que é. Eu acho que pode ser assim mesmo, porque a moralidade dela é em torno Tirando as outras, só ser mesmo. O que é o inquilino? Quem é o inquilino? E ela ainda disse alguém né? É um inquilino que Não. pega. Quem é o inquilino nessa tirinha? a consciência. A consciência. Diga. Pronto. E aí? É assim. É assim. Agora expliquem por que é assim. Porque é a moralidade dela, a moralidade que ela desenvolveu de que é errado. Não, Natan. Lembra do fato social de Durkheim? Lembrei. O que é o fato social de Durkheim? Ele é A coercitividade. Geral e exterior. No processo de socialização, nós aprendemos... Por esse negócio aí de Durkheim eu ia marcar. Já ia errar. É porque você tem que ver, não é que está errado, mas é pela tirinha. Ela não teve... Se tivesse um conjunto de... Se fosse assim, um conjunto de pessoas em um restaurante qualquer coisa, aí fizesse referência que ela arrotou e alguém, e pelos horários de reprovação, tiveram constrangimento, poderia até ser, mas dentro da tirinha foi uma decisão que partiu dela, então vocês têm que interpretar a tirinha, partiu dela o quê? Pode ser o costume imposto aos filhos por coação? Pode até ser, mas a alternativa mais adequada é essa consciência da obrigação moral, até mais bonito, né? Temor de castigo possível? Poderia ser, mas dentro da lógica da tirinha, a gente não tem nenhuma referência a castigo possível, né? Eu não sei, é porque para mim foi mais profundo do que só a obrigação moral, mas ok. Mas eu entendi que é obrigação moral mesmo. Faz Entendeu? sentido. Por causa disso. Lembre-se, a coerção, ela existe independentemente da ação do indivíduo. Por isso que ela é exterior. Ela poderia ficar com o troco calada. Poderia? Poderia. A gente não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma consequência negativa para ela. Mas por que a consciência da obrigação moral? A consciência da obrigação moral porque ela absorveu, internalizou que socialmente é errado ficar com dinheiro sem permissão, etc, etc. E a sua própria consciência está conversando com ela. Consciência nesse sentido não é consciência individual, não, gente. É aquilo que Durkheim está chamando de quê? Coerção. Não. Consciência tem um complemento. Não. Consciência coletiva. Exato, Carol. Essa consciência que a alternativa está se referindo não é a consciência individual. É a consciência da obrigação moral, que é uma consciência de natureza coletiva. É como se a sociedade tivesse nela e está, né, falando assim, olha, isso é errado.
Esse comportamento não é socialmente aceito, tal coisa. É nesse sentido, viu, gente? Não é consciência individual, é consciência coletiva. Certinho? Eu acho que eu tava numa vibe muito protestantismo da outra, eu já tava no castigo. Essa teoria é mais ligada a A pessoa vai muito no impulso, a pessoa tem que ter cautela. Tem que estar mais ligada à sociologia de Durkheim. Viu, gente? Por hoje já chega. Muito bem. Temos que marcar nossa aula de reposição, de quarta. Muito obrigado pela participação de vocês. Queria ter Espero chegado que tenham gostado. São as atividades do cotidiano. Bom sextou para vocês aí, viu? Aí no exterior eu também. de Paraíba, viu? Falou. Até quarta-feira. Tá? Valeu. Tchau, gente. Tchau.